Bom, e o Flamengo já sabe qual será o seu adversário para as oitavas de finais da Libertadores, tá? O Flamengo vai enfrentar o Olímpia. E a gente vai comentar sobre isso, vai comentar também sobre esse chaveamento da Libertadores, né? Que o Flamengo caiu. E vamos também fazer aqui um pré-jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Jogão que acontece logo mais, né? Às 21h30 no estádio do Maracanã, tá bom? Primeiro jogo das oitavas aí da Copa do Brasil. Mas antes, né? Das quartas, tá? Mas antes de trazer aqui, falar um pouco sobre esse jogo de logo mais e também falar sobre esse chaveamento da Libertadores, eu gostaria aqui de fazer um pedido para vocês. Somos 400 inscritos aqui, a gente está na meta dos 1000. E para isso contamos muito com a sua participação. Fazendo o que primeiramente, Célio? Bom, acompanhando a gente aqui até o final do vídeo, se caso você curtir, se caso você gostar, tá? Aí você se inscreve, deixa seu like para incentivar e dar mais ainda relevância ao canal CL Nação Rubro-Negra. Deixe seu comentário também, que seu comentário é muito importante. Compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras. E não esqueça de ativar o sininho da notificação, até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui em nosso canal. Tá ok? Bom, o Flamengo já sabe o seu adversário para as oitavas de finais da Libertadores, né? O Flamengo vai enfrentar o Olímpia, o jogo de ida vai ser no estádio do Maracanã, então o Flamengo vai fazer o jogo em casa, o primeiro jogo em casa, tá? Lembrando que a fase de grupo do Olímpia foi muito melhor do que a do Flamengo, tá bom? E o Flamengo vai fazer um jogo de volta lá no Defensor del Chaco, acho que é assim que se chama o nome do estádio, tá bom? Do Olímpia. Então, o Flamengo vai enfrentar aí o Olímpia. Eu vi que muitos torcedores do Flamengo gostou do adversário, mas olha só, pezinhos no chão, tá? Porque Libertadores, se tem uma coisa que ela tem nos ensinado há muito tempo, é que não existe adversário fácil, tá? Não existe adversário fácil. É claro que a gente hoje olha por elenco que o Flamengo tem, né? Olha para as peças que estão chegando, ainda pode ter aí Dela Cruz, Claudinho chegando no Flamengo, e isso aumentando mais ainda o sarrafo do Flamengo. É óbvio que isso coloca a gente com favoritismo lá em cima, mas, mano, é Libertadores. A gente sabe que tem histórias aí, inclusive o próprio Flamengo, né, já foi eliminado ainda ali na fase de grupos pelo próprio Olímpia, né? Embora não foi um jogo direto, mas eu acho que o Olímpia, se eu não me engano, venceu do Emelec e assim eliminou o Flamengo, né? Se eu não me engano, acho que era do Emelec. Acho que era do Emelec que o Olímpia venceu, né? O Olímpia se classificou ali na fase de grupos e eliminou o Flamengo. Então as histórias da Libertadores nos mostram, tem o Tolima também que venceu o Corinthians. Então a história da Libertadores também nos mostra que não existe adversário fácil. E não existe. Obviamente não existe. Entendeu? Não vai ser um jogo fácil. Vamos colocar os pezinhos no chão, tá? Eu ver, é claro que caso o Flamengo passe do Olímpia, né, e caso, né, já que o Fluminense caiu na mesma chave do Flamengo, o Fluminense passe do Argentino Júnior, a gente pode ter umas quartas de finais entre Flamengo e Fluminense. E aí o Rio de Janeiro para, né, o Brasil vai parar, porque aí seria histórico para a história do clássico entre Flamengo e Fluminense. Pela primeira vez, um Flamengo e Fluminense se enfrentando, né, numas quartas de finais de Libertadores. Isso mesmo, tá? Mas, assim, pezinho no chão, ainda tem um Olímpia pela frente, temos que passar do Olímpia, primeiro jogo em casa, primeiro jogo no Maracanã, fazer o dever de casa, depois viajar lá para o Paraguai, vencer o Olímpia, e aí sim a gente pensa ou no Fluminense, que também não vai ter um adversário fácil com a Argentino Júnior, tá? A Argentino Júnior fez aí uma boa fase de grupos, né? Acho que estava no grupo do Corinthians, né? Aí, se caso o Fluminense passar do Argentino Júnior, né, e tudo mais, aí a gente pensa, e a gente passar, claro, do Olímpia, aí a gente pensa num Fla-Flu nessas quartas de finais da Libertadores, tá? Bom, eu já comentei aqui que no chaveamento, né, tá Flamengo e Olímpia que vão fazer o jogo ali, né? O primeiro jogo aí das oitavas de finais. Fluminense e Argentino Júnior, que também estão no chaveamento ali do Flamengo, tá? Se caso o Flamengo passar, pega um dos dois, né? E aí também tem River Plate e Internacional, que vão fazer as oitavas de finais, tá? Tem o Bolívar e o Atlético Paranaense. Olha o Atlético Paranaense aí, tá? Se caso o Atlético Paranaense passe lá do Bolívar e tudo mais, pode pegar o River Plate ou o Internacional, tá? E aí, se caso passar no Internacional e a gente fazer o nosso dever de casa, passar do Olímpia, que é o nosso primeiro adversário aí nas oitavas, depois passar ou do Fluminense ou do Argentino Júnior, né? A gente pode ter aí uma semifinal entre Flamengo e Atlético Paranaense, tá? Mas a vida do Atlético Paranaense também não é fácil,
tem o River Plate, tem o Internacional, outro brasileiro aí também, entendeu? Que pode a gente estar encarando ali numa semifinal, tá? Então, numa possível semifinal, caso a gente passe ali, né, bem nas quartas e nas oitavas, pode ter 2 brasileiros, né? Aí tem um Bolívia, né? E tem aí o River Plate, um grupo argentino, e o outro, se eu não me engano, é boliviano, né? Então, assim, a gente pode ter aí esses confrontos entre, caso a gente passe, faça ali, né? Chega na semifinal entre ou com o Internacional, ou com o River Plate, ou com o Bolívia, ou com o Atlético Paranaense, tá ok? Mas vamos pensar aí, como eu disse, no primeiro jogo contra o Olímpia, mais uma vez, pezinho no chão, não vai ser um adversário totalmente fácil, não existe adversário fácil na Libertadores, repita aqui, tá? E quem sabe, se caso o Flamengo passar, e o Fluminense também, um possível Fla-Flu, que seria histórico, é óbvio, né? E com certeza, meu parceiro, ó, prepara o Dorflex para você que tem problema de pressão, entendeu? Não assista o jogo, porque eu vou te falar, vai ser um bagulho insano se isso acontecer, tá? Bom, agora saindo um pouco desse assunto de Libertadores, vamos falar do jogão que acontece hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense, né? Hoje, as duas equipes que podem, quem sabe, se enfrentar aí numa semifinal de Libertadores, tem que rolar muita coisa para isso acontecer, né? Se enfrentam hoje pelas quartas de finais da Copa do Brasil, né? Hoje tem um jogão. Lembrando que essas duas equipes, nos últimos anos, vêm rivalizando bastante. O Flamengo que eliminou, né, o Atlético Paranaense. Eliminou o Atlético Paranaense ano passado, jogando a Copa do Brasil, né? E venceu os caras, né? Venceu a final na Copa Libertadores. E agora estão aí fazendo, mais uma vez, uma Copa do Brasil, umas quartas de final de Copa do Brasil, né? Flamengo e Atlético Paranaense aí se enfrentando hoje no Maracanã, tá? Lembrando que o primeiro jogo é hoje no Maracanã, né? Esse primeiro jogo o Flamengo faz em casa. E se o Flamengo, depois no segundo jogo, o Flamengo aí, né? Depois no segundo jogo viaja lá para a Arena na Baixada para o jogo da volta, né? Falando assim do que eu espero desse jogo, das duas equipes, para mim vai ser um jogo de ataque contra a defesa. Eu creio que o Atlético Paranaense vai tentar sair daqui com 0-0 heróico, né? Um 1-1, um empate seria essencial para os caras levar para casa, né? E conseguir lá com a sua torcida, com a torcida a seu favor, vencer do Flamengo e tudo mais, que a gente sabe que o Atlético Paranaense jogando em casa é um adversário sempre difícil, naquele gramado sintético e tudo mais, então não vai ser um jogo fácil, ainda mais se o Flamengo não conseguiu hoje um bom resultado, que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Flamengo hoje vence, né? Inclusive vou dar meu palpite aqui, que o meu placar, né, que eu espero para esse jogo de hoje, tá? Então, assim, vai ser um jogo de ataque contra a defesa, tá? Um jogo que também, mesmo o Flamengo jogando em casa, diante da sua torcida, que com certeza vai lotar o Maracanã hoje, vai ser um jogo que não vai ser fácil, tá? Mas o Atlético Paranaense é uma das equipes aí, assim como o Botafogo, que vem sem técnico, assim como o Vasco também, né? São as 3 equipes que hoje estão sem técnicos, né? No futebol brasileiro. Estão indo do jeito que tá, né? Lembrando que o último técnico aí do Atlético Paranaense foi o Filipão e o Paulo Turro. O Filipão estava ali mais nos bastidores, né? O Filipão ali era meio que o diretor técnico e colocou o Paulo Turra. Hoje o Filipão é técnico do Atlético Mineiro, vai ter um jogão aí entre Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, né? As 2 equipes vão estar se enfrentando aí nas oitavas de final da Liberta, né? O Filipão hoje está no Atlético Mineiro e o Paulo Turra está hoje dirigindo o Santos, tá? Então o Atlético Paranaense está com um técnico ali interino, né? Dos próprios caras lá, né? Então a comissão técnica lá. Então, assim, o Atlético Paranaense está indo para essa quarta de finais, esse jogão de hoje, sem um técnico definido, só com um interino ali que eles colocaram ali, tá? O Atlético Paranaense, nos últimos jogos, não vem fazendo jogos assim muito bons e tudo mais, etc, entendeu? Inclusive, estava perdendo para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né, e conseguiu ali um empate, ali, o heróico, né, com um gol no final do Vitor Roque e tudo mais. Um jogo que deu bastante polêmica de arbitragem, né, a torcida do Palmeiras aí, que é o adversário do Flamengo agora nesse final de semana e tudo mais. Mas assim, se eu for pegar os últimos jogos que eu vi do Atlético Paranaense, né, para os últimos jogos que eu vi do Flamengo, o Flamengo hoje é o favorito para ganhar essa partida. Primeiro, porque joga em casa, né, vem jogando melhor, né, e tudo mais, vai jogar hoje diante da sua torcida e etc. Então, se eu for colocar hoje como um favorito, seria o Flamengo, mas a gente sabe que num jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, os caras dão a vida, os caras jogam tudo, os caras viram
Bayern de Munique, verem o Real Madrid e querem fazer um jogo da vida, né? Então não vai ser um jogo muito fácil para o Flamengo, tá? E eu já pegando aqui, né, já complementando, eu gostaria de dar meu placar. Para mim vai ser 3-1 Flamengo hoje diante do Atlético Paranaense, que para mim seria um resultado ótimo, né, para viajar lá para na Baixada, fazer um jogo ali mais protocolar e tudo mais. Então, para mim, Flamengo vence hoje o Atlético Paranaense por 3-1, tá? Mas eu quero saber qual é o seu placar, deixa aqui nos comentários, tá? Como eu disse, repito, o seu placar, ó, meu cachorro latino. Vem cá, rapaz, para de latir. Vai ser um jogo difícil, né? Não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito, né, que o Flamengo ganha hoje de 3-1 e consegue um bom resultado, tá ok? Bom, passando aqui a provável escalação desse jogo, a gente sabe que o Flamengo pode ir com 2 desfalques para essa partida, tá? Lembrando também que o Flamengo já regularizou aqui o Alan, o Luiz Araújo, o Agustin Rossi, também já está constando aí no bid e tudo mais, que esses jogadores estão regularizados para atuar, tá? Mas só quem foi relacionado para esse jogo de hoje, tá? É só o Luiz Araújo. Então, hoje a gente pode ter um cara que foi contratado há pouco tempo já estreando para esse jogo diante do Atlético Paranaense, tá ok? Então, assim, Luiz Araújo pode fazer a sua estreia hoje num jogo grande, num jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. Será que do jeito que o São Paulo é capaz dele começar até com o Luiz Araújo de titular, hein? Eu não duvido de nada, não. Até porque o Luiz Araújo estava atuando lá no futebol dos Estados Unidos, né? E possa ser aí que ele comece de titular, tá ok? Mas não sei. Vai entender a cabeça do São Paulo, a gente sabe que ele é meio doido, né? Mas eu acho que vai começar ali no banco de reserva. Dando a minha opinião assim mesmo, eu acho que ele vai começar no banco de reserva, deve entrar ali no segundo tempo e tudo mais, tal. Então, eu acho que vai ser assim, né, que deve ser feito aí, tá bom? Então, assim, Luiz Araújo já podendo fazer sua estreia, né? E os desfalques que o Flamengo deve ter para essa partida aí, deve ser o do Gabigol e do Léo Pereira. Lembrando que no último jogo que o Flamengo teve contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Gabigol e o Léo Pereira saíram lesionados, tá? Então, o Léo Pereira e o Gabigol ainda é dúvida, né? Estranha essa escalação, ainda não ter vazado, tá? Inclusive, a gente vai passar aqui a provável escalação. Eu me arrisco a dizer, cara, né? Eu me arrisco a dizer, antes de passar essa provável escalação, que, assim, por ser um jogo grande, por ser um jogo, forte, eu acho que o Léo Pereira e o Gabigol vão querer jogar, eu acho que eles vão estar em campo hoje. Eu acho, tá? Não é uma certeza, é um achismo aqui, eu acho que eles vão jogar, tá ok? Então, assim, por ser um jogo principalmente que o Gabigol gosta, eu acho que os caras hoje vão jogar, vão se sacrificarem um pouco, apesar de sábado ter um jogão também, hein? Flamengo e Palmeiras é um jogo direto pela briga do título do Brasileiro, mas sei lá, vamos ver, né? Mas o que importa é que a gente está bem ressarcido ali de atacante, tem o Cebolinha e tal. Cara, o Cebolinha vem, muita gente criticando o Cebolinha, mas o Cebolinha vem marcando gol, né? Tudo mais, tem o Pedro também. Então, assim, eles são dúvidas, tá? Para esse jogo de hoje. Mas, assim, eu vou dar minha provável escalação de que eles vão fazer um sacrifício para estar nessa partida, tá ok? E aí, seria o seguinte: Matheus Cunha no gol. Para mim, ele iria com 3 zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, tá? Na ala direita, o Wesley, o menino Wesley, que vem fazendo aí bons jogos até, tá? Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Ali no meio de campo, começando como primeiro volante, Pulgar, Thiago Maia. Mais à frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Gabigol, tá? Mas possa ser que seja o Pedro aí e tudo mais, tá bom? Então, o que fica essa dúvida é se caso o Gabigol e o Léo Pereira tiverem ali um pouco assim, para poder se sacrificar um pouco, provavelmente ele entraria com 3 zagueiros, né? Eu acharia assim, tá? E aí, talvez, cara, ele deve começar ali, talvez, com o Gabigol no banco, até porque o Gabigol saiu com uma lesão ali meio chata, eu fiquei meio preocupado com essa lesão dele, tá? Mas possa ser que ele entre com o Gabigol, mas eu acho que não vai entrar com o Gabigol não, vamos colocar aí Gabigol barra Pedro, tá? Possa ser assim, mas eu acho que ele vai entrar com o Pedro. Vamos ser mais direto aqui, eu acho que ele vai entrar com o Pedro, tá? Então, para mim, a escalação deve ser essa aí. Se caso o Fabrício Bruno, o Léo Pereira se sacrifique, né? Ele pode entrar ali com 3 zagueiros, né? Ou não. Pode ser que ele não entre com o Léo Pereira ali e fique só com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, tá?
já que ele não está usando muito o Rodrigo Caio e o Pablo. E à frente eu acho que vai ser o Pedro, acho que talvez o Gabigol e o Léo Pereira sejam opções aí para o banco de reserva, né, tal, quem sabe, não sei, vai saber, a gente, né, não entende a cabeça aí do Sampaoli, pode ser que ele faça muita coisa, tá bom? Então, para mim, aí a provável escalação, para mim a única dúvida é ali na zaga, se ele vai entrar com 3 ou com 2 zagueiros, como eu disse, se o Léo Pereira se sacrifica, talvez ele entre, né? O Gabigol talvez comece no banco de reserva ali. Para mim, eu vou colocar o Pedro aí nessa escalação mais à frente ali, tá ok? Como fazendo pivô, tá bom? Então é isso aí, tá? Como eu disse, meu placar pro jogo é 3-1, mas deixa aqui nos comentários, né? Qual seria a sua escalação, qual seria o seu placar também para esse jogo de logo mais, tá ok? Bom, é isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, tá bom? Deixar seu comentário, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho da notificação, tá? Saudações rubro-negras.